Amigos, eu queria dar uma palavrinha sobre um texto do meu querido amigo, quem eu admiro profundamente, lá de São Paulo, Alexandre Comino. Ele fala das lições de 7 médiuns que fracassaram. Vocês acham que médiuns fracassam? Acho sim. O médium que fracassa ou a Sim. entidade que Não, fracassa? o médium fracassa. É? Sim. Quando o senhor lê esse texto, vai ver que você vai encontrar os médiuns que fracassam. Quer dizer, que o médico fracassa. Isso, na realidade, ele pensa alguns fragmentos retirados do livro Os Mensageiros, do Chico Xavier. E são relatos nos quais os médiuns desencarnados que falharam nas suas missões e, de volta ao nosso lar, apresentam reflexões, né? Por que eles falharam? O primeiro caso tem uma narração muito interessante dizendo o seguinte, que aos 20 anos de idade eu fui chamado à tarefa mediúnica, a vidência, a audição, a psicografia que Deus me concedera por misericórdia. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, o que ele fez? Ele diz que se inclinou a transformar as faculdades mediúnicas dele em fonte de renda material. Afinal de contas, qual era o pensamento dele? Não era o serviço dele igual a outros serviços? Não recebia os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? E, além disso, movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando o melhor caminho. Mas de nada adiantou. Os companheiros encarnados o chamavam para um esclarecimento oportuno. E aí ele começou a arbitrar o preço das consultas espirituais, bonificações especiais aos pobres, ele até dava, e o consultório encheu de gente. Então, esse seria, talvez, o primeiro erro de um médium. Um segundo caso, também que foi narrado, né, por André Luiz, é que grande número de famílias ricas tomou um médium como consultor habitual para todos os problemas da vida. E as lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço do Evangelho, as preleções dos emissários, tudo isso ficou em segundo plano. Sim. E não tinha mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior. O que tinha era concorrência comercial. As ligações humanas, legais ou criminosas até, os caprichos apaixonados, os casos de polícia, um cortejo de misérias da humanidade, experiências menos dignas. E o médium transformou a mediunidade em fonte de palpites materiais e avisos muito ruins. E a morte chegou. A morte chegou, a ronda escura dos consulentes criminosos que o haviam precedido no túmulo o rodeou a reclamar palpites, orientações de natureza inferior. Queriam notícias. Sim. Dos cúmplices encarnados, dos resultados comerciais, das soluções, das ligações clandestinas. E esse médium gritou e chorou, implorou, mas não adiantava. Ele estava algemado aos maus espíritos. Diz ele ainda que, enquanto ele pôde, ele lutou. E tinha uma velhinha muito simpática para 2 companheiras que estavam escutando ele atentamente. Aí, ele, naquele processo todo, os enfermos o procuravam, e em cada enfermo ele já não sentia mais pena, ele via um resultado comercial naquele enfermo, né? E aí vinham, evidentemente, as doenças, e nesse ínterim os outros o convidavam, vem cá, vem para o mundo dos bons, pare com isso, não comercialize os seus dons. Até a família ia contra ele. A família ia contra, você está errado, não faça isso, né? E as obrigações mediúnicas ficaram para segundo plano. Interessava era o resultado comercial. Afinal de contas, as pessoas o procuravam às centenas. Está vendo como as entidades
não fracassaram, avisaram, usaram os seus familiares para avisar, falaram Todo mundo com ele, avisou, é então verdade. a mediunidade, né, as entidades não falharam. A grande verdade é o seguinte: todos nós temos pretextos para fugir daquilo que a gente se sente culpado. Pretexto a gente tem, né? Claro. Temos que encarar os problemas com uma certa realidade, com o socorro da boa vontade, né? Eu acho que a gente dedica muito pouco tempo para fazer o bem. De uma maneira geral, eu vou tirar de fora, eu vou tirar dessa minha afirmação, por exemplo, os chefes de terreiros, aqueles médiuns que só fazem isso, né? Mas eu digo o seguinte: a sociedade, nós, né, a sociedade, o mundo, de uma maneira geral, repara que você acorda e vai dormir só pensando na sua sobrevivência. Sim, nos seus problemas. Ou pensando nos seus interesses. No filme que você quer ver, no programa de televisão que você quer ver. Na roupa que você Na quer roupa comprar. que você vai usar, na internet que você quer ver. Tudo você. Somos você, egoístas. você. E você é até egoísta quando às vezes ajuda alguém. Não é verdade. Né? Você às vezes ajuda alguém e diz assim: vou ajudar meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu irmão, meu tio e tal, e eles vão ficar gratos, porque eu também mostrarei a minha importância. Muitas das vezes você ajuda para ter o reconhecimento. Isso é em relação a pais com filhos. Eu vou fazer porque lá no futuro Ele vai cuidar de mim, cuidar etc. de mim. Então, o que acontece? A gente não dedica um pouco do nosso tempo do dia a fazer aquele chamado bem com B maiúsculo, né? A gente... Quando eu digo a gente, pessoal, estou dizendo o seguinte: de uma maneira geral... O ser humano. Até porque a vida está muito difícil, está muito difícil. Então, a gente está ficando, a sociedade está ficando muito egoísta, né? Eu acho que esses instrutores mediúnicos que nos recomendam, acho que cabe ao médium que comete esse tipo de erro, ele reage aos conselhos. Ele reage aos conselhos, né? Qualquer coisa contra o ponto de vista dele, ele reage, não adianta. Porque ele está tomado pela vaidade, né? Ele acha que, como a entidade dele consegue ajudar nos tratamentos espirituais, como consegue fazer psicografia, vidência, Justamente. etc., ele se acha realmente que está acima do bem e do mal. Mas cabe aí, naquele momento, eu acho que é o papel fundamental, por isso que é fundamental para o chefe de terreiro, fundamental, ele fazer esse tipo de preleção, ele chamar a atenção de todos os médiuns. Olha, vocês estão médiuns, vocês não são médiuns. Vocês estão incorporando, neste momento, um guia. E se vocês agirem errado, de qualquer momento esse guia não vai incorporar mais. E não incorpora mais mesmo. Se você transformar isso numa fonte de renda, não faça isso. Vai se Não esgotar. faça isso. Chega uma hora que Não esgota. faça isso. Até porque sempre que você faz isso, você atrai espíritos ruins. Aliás, até espíritos fantasiados de orientadores, mas com tendências nocivas, né? Então, dentro disso que eu estou até me alongando um pouco mais, né? Você normalmente, esse tipo de médium, ele rejeita a família, os conselhos, você rejeita tudo. Ele não ouve nem o... Ele não ouve. Ele não ouve e se deixa envolver. Você sabe que um exemplo que eu vou dizer, que talvez a Jô se lembre disso, José Arigó. Sim. José Arigó era um mineiro, dono de uma mediunidade extraordinária, né? Viu, André? Não sei se você sabia disso, José Arigó. Você ouviu falar, né? José Arigó era uma pessoa extraordinária, fazia curas que era um negócio de maluco, um negócio louco mesmo, um negócio que os médicos ficavam doidos com ele. O irmão dele, olha só, o irmão dele via aquela multidão na porta de casa, falou: opa, vamos arrumar um dinheiro. vamos arrumar um dinheirinho.
E aí ganhava dinheiro em tudo, desde cobrança de estacionamento, na rede hoteleira, vendendo... breves, patuais. Vendendo tudo que você possa imaginar. Mas não pagou 10. O Zé Arigó morreu com um acidente até feio, acho que foi desastre, algo parecido. Aos poucos foi perdendo a mediunidade. Sim. Ele incorporava o Dr. Fritz, foi perdendo a mediunidade. Aquilo, evidentemente, estourou com um escândalo, né? Porque você envolve dinheiro naquilo ali. Muito dinheiro. Mas o Zé Arigó, até hoje, é reconhecido como um dos melhores e mais extraordinários médiuns brasileiros, que incorporou o Dr. Fritz, mas se arrebentou por causa de dinheiro. Mas o que eu acho também que é imprescindível é que o médium tenha em seu dirigente um exemplo. Pois é, também você tem Um razão, exemplo. Porque não adianta eu falar não faz e fazer. Eu apontar os seus erros e cometê-los. Então, você tem que ser o exemplo dos seus filhos. Isso é igual ao governo, né? Não, é igual ao governo. E exemplo não só no ponto espiritual, mas também na vida da pessoa. Porque quando ela está numa posição de liderança, quem é comandado pelaquela pessoa, ela espera uma postura correta do ponto espiritual e do ponto da vida da pessoa também. Nós não estamos falando que a pessoa tem que ser perfeita, isso não existe. Mas o mínimo de coerência no que ela faz na vida dela normal, na vida espiritual também. Óbvio, mas ela está você, certa. Né? Óbvio que você se ela vai vê ter o chefe de terreiro agir errado... Você vai ter alguns você já começa a médios. Você vai ter alguns médios que precisam de ajustes, de orientação, Olha, gente, de mais orientação, mas você tem que ser o Eu exemplo. entendo perfeitamente, eu quero dizer para vocês que eu entendo perfeitamente, só para encerrar esse assunto, mas eu entendo perfeitamente, por exemplo, que algumas pessoas dedicam-se exclusivamente à tarefa religiosa. Né? Os padres, por exemplo, só fazem isso. Tem alguns pastores que só fazem isso. E Sim. tem chefes de terreiros de Umbanda que também só fazem isto. E eles precisam almoçar, jantar, comer, etc. Sim. Pagar a luz. Isso é uma água. coisa. Você ajudar e tal. Não, vamos ajudar, por exemplo, o dízimo, a ideia do dízimo de você ajudar, ela não é ruim, não. Mas, quando você tem 50, 60, 70 pessoas, elas dão um dízimo que ajuda você a manter a sua vida e se dedicar à religião, legal. Mas quando você tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, você já não está pensando mais no seu supermercado, na sua vida mínima para viver, na sua espiritualidade. Você já quer comprar o quê? Uma lancha, um jet ski, uma fazenda, um avião, etc. Isso está errado. Isso está errado. Isso está errado. E eu concordo com a Jo. O exemplo, isso é uma máxima, né? O exemplo vem de cima. O chefe de terreiro, esse tem que dar o exemplo ao médium. Se o chefe de terreiro ganha fortunas comercializando a mediunidade, ele não tem autoridade não tem condições, ok? Vem aí o segundo bloco com a Jo Castro Neves e Augusto Prates.